A noite estava escura, pesada e silenciosa. À frente, apenas o mar. Atrás, o som distante de passos, carros de guerra e gritos de soldados. O povo de Israel estava encurralado. Não havia rotas de fuga. Não havia planos alternativos. Apenas medo. Depois de séculos de escravidão no Egito, eles finalmente haviam saído. Mas agora, tudo parecia prestes a acabar. O faraó havia mudado de ideia. O homem mais poderoso do mundo, naquele tempo, decidiu que não permitiria a liberdade daquele povo. Seu exército avançava rapidamente. O desespero tomava conta. Moisés estava no meio deles. O homem que havia sido criado como príncipe do Egito, que havia fugido para o deserto, que havia sido chamado por Deus em uma sarça ardente. Agora, liderava uma multidão assustada diante de um obstáculo impossível. O povo começa a reclamar. Eles gritam, acusam, questionam. Dizem que era melhor ter morrido no Egito do que ali. O medo faz as pessoas esquecerem rapidamente das promessas. Mas Moisés não reage com pânico. Ele se volta para o povo e diz palavras que atravessam séculos. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Não havia evidência visível de livramento. Não havia sinal no céu, apenas mar e exército inimigo. Ainda assim, Moisés escolhe confiar. Então Deus fala. Ele diz algo que parece contraditório à lógica humana. Em vez de recuar ou negociar, Deus ordena que Moisés avance, que ele estenda o cajado sobre o mar, não para observar, não para esperar, mas para agir. A fé exigia movimento antes do milagre. Moisés caminha até a beira do mar. O vento começa a soprar. Não um vento comum, mas um vento forte, contínuo, sobrenatural. As águas começam a se mover. O impossível começa a acontecer. O mar se abre diante dos olhos daquele povo. As águas se dividem, formando paredes gigantescas à direita e à esquerda. O chão do mar se torna seco. Onde antes havia morte, agora há caminho. O povo observa em silêncio e espanto. O mesmo mar, que parecia um fim, agora se transforma em passagem. Deus não removeu o obstáculo. Ele o transformou em ponte. Um a um, homens, mulheres, crianças e idosos começam a atravessar. O vento continua soprando. As paredes de água permanecem firmes. Cada passo era um ato de fé. Cada passo era uma declaração de confiança. Enquanto isso, o exército egípcio chega à margem. Eles veem o caminho aberto e decidem seguir. A arrogância os empurra para dentro do mar. Eles acreditam que podem atravessar da mesma forma, mas há uma diferença crucial. O caminho que Deus abre para salvar pode se tornar armadilha para quem insiste em perseguir. Quando o último israelita atravessa, Deus ordena que Moisés estenda novamente o cajado. As águas retornam com força total. O mar se fecha. O exército do faraó é engolido. O poder que oprimia Israel por gerações é destruído em um único momento. O silêncio volta. Mas agora não é silêncio de medo, é silêncio de vitória. O povo observa os corpos na margem. A escravidão havia terminado de vez. Aquilo que parecia impossível havia acontecido. O mar não apenas se abriu, ele marcou um antes e um depois na história daquele povo. A Bíblia diz que, naquele dia, Israel creu no Senhor e em seu servo Moisés. Essa história não é apenas um evento histórico, ela é um retrato profundo da forma como Deus age. O Mar Vermelho representa os limites que parecem intransponíveis, situações onde não há saída visível, onde avançar parece loucura e recuar parece derrota. Moisés nos ensina que fé
não é ausência de medo, mas decisão de obedecer apesar dele. O povo reclamou porque olhava para trás. Moisés permaneceu firme porque olhava para Deus. Essa diferença muda tudo. Deus não prometeu um caminho fácil, mas prometeu presença. Ele não disse que não haveria inimigos, mas garantiu o livramento. Outro detalhe poderoso dessa história é o tempo. O mar não se abriu quando Moisés chegou. Ele se abriu quando Moisés agiu. A fé precedeu o milagre. Muitas vezes esperamos que Deus faça algo primeiro, para então obedecer. Mas nessa história, Deus espera que Moisés dê o passo antes. O cajado de Moisés não tinha poder em si, era apenas madeira. O poder estava na obediência. Deus usa coisas simples para realizar feitos extraordinários quando há fé. Um cajado, um vento, um passo à frente. O sobrenatural se manifesta no ordinário quando Deus está no controle. Depois da travessia, o povo canta, eles adoram, eles celebram. Mas, curiosamente, pouco tempo depois, começam a reclamar novamente no deserto. Isso revela algo profundo sobre a natureza humana. Mesmo após grandes milagres, ainda precisamos aprender a confiar diariamente. O Mar Vermelho foi uma vitória, mas o deserto seria uma escola. A abertura do Mar Vermelho ensina que Deus não apenas liberta, Ele conduz, Ele não apenas salva, Ele transforma. Ele pega escravos e os transforma em um povo. Ele pega medo e transforma em fé. Ele pega impossibilidades e cria caminhos. Essa história continua ecoando, porque todos nós, em algum momento, nos vemos diante de um mar, um problema sem solução aparente, uma decisão difícil, um medo que paralisa, um passado que persegue. A pergunta que o Mar Vermelho nos faz não é se o mar pode se abrir, mas se estamos dispostos a avançar quando Deus manda. O maior milagre não foi apenas a água se dividir, foi a fé nascer, onde antes só havia medo. Foi a coragem surgir em meio ao caos. Foi um povo entender que não caminhava sozinho. E se você chegou até aqui, talvez esteja enfrentando o seu próprio Mar Vermelho. Talvez tudo pareça fechado. Talvez o passado esteja se aproximando rápido demais. Essa história nos lembra que Deus ainda abre caminhos onde não existem estradas. Ele ainda age quando tudo parece perdido. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa lembrar que o impossível ainda pode acontecer. Assim como naquele dia, Deus continua abrindo caminhos no meio do mar.